falar de hanseníase mais uma vez? Bora conversar? Depois da vinheta. Eu disse para vocês que a gente ia falar de hanseníase de novo. Faz tempo que eu não falo disso, dos filhos separados, né? Mas é porque eu acho que tem muita gente já falando sobre isso, porque eu considero que falar sobre isso à toa, né? Quando a gente fala demais, a gente fala à toa. E o que a gente tem que fazer é ir trabalhando. Então, por menos que eu fale das questões da hanseníase, o meu trabalho é diário. A minha busca por uma jornada mais centrada em objetivos práticos, né? Ou seja, atender as pessoas que precisam nesse momento, pacientes, ex-pacientes, é o meu objetivo. Então, eu não preciso estar aqui toda hora dizendo para vocês, olha, é assim, é assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Mas essa semana vai ser uma semana importante. Essa semana vai ser uma semana que eu vou começar falando de hanseníase, já estou aqui falando com vocês sobre isso, mas nós vamos ter 2 lives específicas para estar tratando disso, e depois a gente vai trazer aqui para o nosso YouTube os comentários e como foram. A gente tem uma com a deputada estadual Alice Brandão, e depois na quarta-feira o PSD Mulher, claro, via Alda Marco Antônio. Uma mulher só é lembrada pela outra, porque normalmente em política os homens não vão lembrar das mulheres, então uma mulher só é lembrada pela outra. E nós vamos fazer uma live falando sobre a questão de vida de todos nós, filhos separados. Eu acho que o mais importante de tudo isso é dizer para vocês que ninguém, em nenhum momento, quis ter esse tipo de vida. Ninguém, em nenhum momento, quis de fato que essas coisas acontecessem. Mas pessoas do governo, né, as pessoas da época do governo, queriam se livrar do problema. Então, a melhor forma que encontraram para isso foi com isolamento compulsório, ou seja, você vai para dentro de uma colônia, quer você queira, quer não, né? E depois tiveram outro problema com os filhos dessas pessoas que eles isolaram, e aí vem a nossa geração, uma geração sem pai, sem mãe, uma geração de orfandade, ao mesmo tempo que tinha pais vivos. São questões sociais de exclusão, de marginalização de pessoas que precisam ser ditas diariamente, que precisam ser lembradas constantemente. Porém, eu acredito que para a gente sair desse meio comum, né, que é falar de tristeza, de exclusão, para que a gente consiga sair disso daí mesmo, eu acho que a gente precisa ter sempre um trabalho muito assertivo, um trabalho positivo, um trabalho que diga, não, tem jeito, a gente vai conseguir. E é isso que eu venho buscando nesses últimos 20 anos. Nossa, Tereza, você tem coragem de dizer que você está buscando isso em 20 anos? Eu vou buscar, nem que, sabe, demore 50. Não importa. O que importa é o dia a dia. O que importa é cada passo que a gente dá. O que importa são quantas pessoas, nesses anos todos, a gente já conseguiu dar as mãos, quantas pessoas nesses anos todos a gente conseguiu amparar, acolher, encaminhar. Isso é que importa. Ah, mas a indenização dos filhos separados a gente ainda não conseguiu. Não, a gente ainda não conseguiu porque, se a gente for pensar nesses últimos 20 anos, a política brasileira e os governos no Brasil, né, fizeram de conta que se interessavam por grupos minoritários, mas na verdade não se interessaram. Eles se interessaram só para o voto, né? Mas depois sempre vinha uma desculpa, não tinha dinheiro, não tinha isso. Esse último governo, então, nem vamos falar disso, porque senão vai dar aqui uns 20 vídeos de 8 horas cada um, mais ou menos. Gente, o que precisa ficar claro que nós, filhos que fomos separados dos pais que estavam em isolamento compulsório, continuamos sendo brasileiros, continuamos pagando nossos impostos e continuamos na luta por essa indenização. Essa indenização, ela não vai, de forma nenhuma, fazer com que o passado volte, que as pessoas não tenham sofrido.
ela não vai apagar. Ela vai abrandar um pouquinho e moralmente ela vai fazer muito mais. Porque moralmente a gente vai conseguir dizer, finalmente, a gente conseguiu justiça. Essa é justiça. A justiça moral é a mais importante, porque quando a gente consegue ter a justiça moral, a justiça financeira é consequência dela. Então, é uma semana que a gente está começando de hanseníase, vai ser só hanseníase. Aliás, a minha vida é hanseníase e eu queria contar com a colaboração de todos vocês para que prestassem atenção nas questões da saúde, das doenças negligenciadas pelo governo, porque muito se fala de poucas doenças e pouco se fala de muitas doenças. Até, pessoal.